meus negros! Eu sou o Reginaldo Aguiar e hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a história de The Punisher, ou o Justiceiro nos games. Vamos voltar lá em 1993, que é quando começam a surgir aqui no Brasil as evoluções das gerações de consoles. Eu não tô falando nem do NES, nem daqueles consolezinhos e arcades, não. Eu tô falando da geração de Neo Geo, de Super Nintendo, que é quando elas começam a chegar aqui no Brasil. Mas aí você deve estar se perguntando: pô, Reginaldo, esses consoles surgiram lá em 1990, por que 93? Então, deixa eu explicar. Em 1990, esses consoles eles foram lançados lá fora, lá nos Estados Unidos, Japão e por aí vai. Quase ao mesmo tempo lá. Mas aqui no Brasil, infelizmente, as coisas não eram como hoje. Quando lançava o negócio lá, automaticamente já estava aqui, não. Chegava lá, era lançado, a galera já estava no hype, tava todo mundo usando, já estava saindo revista aqui no Brasil sobre as coisas que lançavam lá. Só depois, algum tempo depois, é que chegava. Mas mesmo assim não era algo de 3 anos, Reginaldo. Então, pessoal, o problema é porque é o seguinte: enquanto lá demorava para pegar o hype, aqui estava chegando e ainda ia pegar o hype dessas coisas, desses consoles novos que estavam no mercado. Por isso, 93 é uma época em que as empresas como Nintendo, SNK, Capcom começam a perceber o quão poderoso esses consoles podem ser para elas, tanto no quesito monetário quanto no quesito criatividade. E esse foi um dos principais motivos para quebrar aqueles fliperamas. Isso mesmo, aquelas lojas de titles, de arcades, elas acabaram em decadência por conta dos lançamentos dos consoles. Muitos deles quebraram de imediato. Lançou console, a galera começou a comprar e quebrou, já era. Mas muitos ainda conseguiram resistir. E até pouco tempo atrás a gente ainda conseguia encontrar titles por aí espalhados em alguns cantos obscuros do mundo, com máquinas muito boas, com jogos muito bons. Eu, inclusive, onde eu morava, tinha um lá perto, infelizmente já fechou, mas eu brinquei muito lá até meus 18, 17 anos. E se a gente for parar para pensar na questão lógica da coisa, faz um pouco de sentido, principalmente no quesito monetário. Por quê? Essas empresas grandes como a própria Nintendo, elas viram que existia a possibilidade de aproveitar aquele hardware daquele console com os jogos que fizeram muito sucesso no fliperama. Sabe aqueles jogos que a Nintendo, a SNK e essas outras empresas viviam ganhando dinheiro lá no fliperama? Então, eles pararam a pensar: pô, o negócio deu dinheiro pra caralho lá, mano, vou trazer essas paradas aqui, né? E infelizmente, ou felizmente, né, foi uma jogada de mestre. Por quê? Porque com isso eles conseguiam não só aproveitar o hardware colocando novas funcionalidades, como às vezes melhorar aquele jogo de forma a trazer uma segunda edição ou uma continuação de alguma história que tenha ficado para trás lá no arcade. E foi exatamente assim que essas marcas conseguiram alavancar essa geração de console. E isso começou mais bem pouquinho lá no NES, porque existia um grande problema nessa época. Era o fator condição das famílias. Por mais que fosse algo legal, um brinquedo, um videogame, os primeiros consoles, quando foram lançados, era uma época de muita crise, de muito problema financeiro pra galera, e infelizmente nem todas as famílias ou pais conseguiam dar esse tipo de videogame para as crianças. Também por se tratar de algo muito caro. A gente sabe que tecnologia nova, infelizmente, é preço lá em cima. Com isso, foram evoluindo, eles viram que dava para pegar mais daquilo ali e foram lançando novas versões. Essas versões aí a gente entra no Neo Geo, a gente entra no Super Nintendo, como versões superiores e mais baratas. E aí em 93 que nós estamos embarcando na geração de consoles Slim. Eu tô inventando esse termo para a época que é agora, mas é mais ou menos o que eu acho. Eu vou explicar. O que seria uma geração de consoles Slim? Não sei. Como eu acabei de falar, as empresas elas queriam lançar tecnologias novas, mais potentes, só que mais baratas. Se a gente for voltar lá no Super Nintendo, tinha aquele Super Nintendo caixotão, que é aquele que você apertava no meio para poder tirar o cartucho, e algum tempo depois, a Nintendo lançou o Super Nintendo, só que ele mais slim, pequenininho, branquinho, tinha só o botão de power ali, de reset, e você só puxava e colocava o cartucho. Qual é a ideia por trás disso? A Nintendo pensou assim: pô, vamos lançar tecnologia nova. Lançou o Super Nintendo. Preço lá em cima, muito acessório, um negócio grande, é mais material gastando ali e tal. O que eles fizeram? Vamos lançar o Super Nintendo Slim. Menor, mais barato, mais em conta, as pessoas conseguem comprar. Com isso surge essa geração Slim. E é nesse momento que a Capcom, de boba nem nada, decide unir o útil
ao agradável. Malandrinha, safadinha. Mas o que interessa é o motivo pelo qual vocês estão aqui, que é a história de tudo, desde quando começou até onde o negócio, né? Porra! Então, como eu acabei de falar pra vocês, depois que as empresas começaram a migrar aqueles jogos lá dos fliperamas para os consoles, muitas desenvolvedoras surgiram nessa época, inclusive empresas pequenas, médias e de grande porte. E uma delas é a Sculpture Software. Pessoal, pra quem não conhece, a gente tá falando de uma empresa indie, meus negros. É uma empresa indie nessa época. Só dando uma palhinha aqui, pra quem não conhece, eu tenho um quadro lá no canal Nerdista, onde eu falo só sobre games indies e inclusive também falo sobre as empresas, tanto desenvolvedoras quanto produtoras indies. E esse é um mercado que a gente tem que valorizar muito, muito, de verdade. E outra, se você tem ideia, se você tem alguma dica de games que na época eram indies, games de empresas, desenvolvedoras indies, deixa aqui embaixo, comenta aqui embaixo que eu vou falar sobre eles com certeza, eu vou dar aquela atençãozinha especial para eles. Enfim, uma empresa que não manjava muito ali do mercado, não tinha aquela malícia toda do mercado, eles precisavam engajar em alguma coisa. E para isso eles pensaram, vamos pegar aquilo que tá na boca do povo, que é tendência, que tá fazendo sucesso. E é lógico que eles contavam com uma equipe gigantesca. Eu tô falando, pessoal, de uma equipe de 11 pessoas. Não é uma equipe muito grande, principalmente para a época que começava a surgir gigantescas ali no mercado de games, não é verdade? Mas essa equipe ela era dividida entre designers, programadores, compositores, desenhistas e o seu próprio diretor. Essa equipe em conjunto, eles conseguiriam sim criar algo bom, porque era uma equipe muito capaz de pessoas que já tinham uma certa prática ali no mercado, mas não em conjunto. Mas essas 11 pessoas ali sentaram e falaram, vamos ver. Eles fizeram esse esquema aí de analisar o mercado e perceberam que tinha algo que estava fazendo sucesso, mas que não era muito relacionado ao mundo dos games. Quando eles pararam e sentaram, eles falaram, gente, o que tá fazendo sucesso é quadrinhos, essa galera de super-heróis aí. Porque muita gente lê os quadrinhos, tem uma galera que cria teorias em cima, que vai estudar a fundo mesmo a história de tudo ali. Aí um deles deve ter parado pra... bora criar um jogo disso aí. Vamos unir o jogo, que é algo que atrai uma galera muito grande, e os quadrinhos, que também atrai uma galera muito grande. A gente junta as duas galeras e vamos formar uma galera muito galeruda que faz a galera se galerar, não é verdade? What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. E aí então que eles pegam essa ideia de heróis tipo Marvel mesmo e DC. Quando eu falo Marvel e DC é porque é Marvel e DC. Eles pegaram heróis dessa galera mesmo. Uau. A gente tá falando de Super-Homem, a gente tá falando de Homem de Ferro, a gente tá falando de vários heróis aí que eles colocaram na mesa para poder estudar e ver qual seria a melhor das hipóteses para poder incluir num jogo. Além disso, eles pegaram outras inspirações, como Final Fight e Capitão Comando, para poder criar tanto aquela parte de jogabilidade, quanto aquela parte de gênero. Porque até então tinham muitos games do gênero beat 'em up. Eu não vou pronunciar esse trem rápido, porque eu não dou conta de pronunciar beat 'em up rápido não. É beat 'em up. E outro fator que eles também foram lá e usurparam lá do mercado de games foram os jogos no estilo de luta. Para quem quiser saber um pouco mais sobre como existiu, por que existiu esses jogos no estilo luta, eu falo um pouquinho sobre isso aí tudo lá no vídeo onde eu falo sobre Fatal Fury. Se você quiser saber um pouco mais, vai estar aparecendo aqui no card, para você se situar um pouquinho de como existiu, por que existiu, quem foram os principais criadores. Mas com essa sacada que a Sculpture teve ali no mercado, algumas empresas começaram a ficar de olho, porque eles viram que isso poderia sim fazer muito sucesso, e com o estudo de mercado que elas já estavam fazendo, essas empresas não precisariam desse esforço, desse trabalho todo. O que eles pensaram? Tem muita empresa pequena que está produzindo algo muito legal, que está estudando o mercado, que tem ideias muito bacanas. Beleza, eu não quero gastar com isso, porque já tem gente gastando. O que empresas como Capcom fez? Foi lá, chegou assim... Escute, tô vendo aí que você tá fazendo um trabalho massa, eu tenho aqui a bufunfa, vou meio que patrocinar vocês, o que vocês acham? Aí é nesse momento que empresas como a própria Sculpture pensam e falam assim, com o apoio de grandes empresas como Capcom e Nintendo, aceitamos. E com isso, muitas das ideias que essas desenvolvedoras pensavam em fazer, mas não tinham condições financeiras para a época, acabam se tornando algo possível,
de se realizar, como a própria ideia de transformar o jogo em um beat'em up, que até então era uma tecnologia nova, algo que só as grandes poderiam fazer por conta de estudos, de profissionais. Como eles não tinham isso em mãos, eles acabaram meio que deixando de lado, mas produzindo o máximo que eles conseguiam parecido com aquilo. A Capcom chegando, pronto, agora a gente consegue fazer o máximo que o beat'em up consegue entregar hoje no mercado. E agora com a Capcom no jogo, e eles já com todas as ideias prontas, só faltava parar e pensar qual seria a lore do game deles. E como todo bom mercado tem que ser esperto, eles também foram novamente espertos. Mas dessa vez não foi a Capcom não, foi a própria desenvolvedora. Que eles pensaram assim, o que vocês acham da gente chegar lá na Marvel e falar assim: Ô Marvel, tô doido, empresta pra nós aí a história do The Punisher aí, velho. Tô querendo criar um jogo ali, massa pra caramba, a Capcom tá no meio ali, tá ajudando nós. Começa suas palavras, passa. Aí a tia Marvel, que também não é boba nem nada, né? É uma boa. Assinaram outro contratinho lá, já é o segundo, hein? Outro contratinho e paf, já tinham a lore toda pronta. Eles não iriam precisar gastar nada com a lore, eles não iam ter que gastar com gente para poder escrever história nem nada. A única coisa que eles precisariam seria adaptar tudo aquilo que eles queriam para o mercado, no jogo, em questão de estrutura, de jogabilidade, com a história que eles já tinham em mãos. Aí lá em 1993, lá no seu início ali, eles conseguem terminar toda essa produção, juntar tudo ali, tudo aqueles paranauê que eles conseguiram e lançam o primeiro The Punisher para arcades. Fez um sucesso ali entre os arcades, o máximo que eles conseguiram, e logo veio essa geração de consoles, eles já estavam com isso em mente, só pegaram o jogo com algumas funcionalidades a mais para aproveitar o máximo do hardware, levaram lá para os consoles. E que novamente fez um sucesso estrondoso, a galera comprou, eles ganharam dinheiro pra caralho, dando dinheiro lá, a galera jogando e pá, e destruindo, foi um sucesso estrondoso. E aproveitando esse sucesso, a Neo Geo, que também não é boba nem nada, pegou o jogo e falou assim: Pô, fez um sucesso lá no arcade, tá fazendo sucesso aqui no videogame, que tal a gente lançar um videogame arcade? Tá o sucesso com sucesso e tem um sucesso, né? Neo Geo queria ganhar dinheiro pra caralho, foi lá, lançou o The Punisher pro console deles. Pra não ficar por trás ali, pra poder juntar os dois, eles criaram um controle, que o editor pode colocar aqui na tela ou não, em qualquer lugar, mas tem um controle do Neo Geo, que ele é um arcade, ele tem a manete do arcade e os botões. Então pra aquele que não conseguia deixar aquele vício dos arcades pra trás, poderia novamente voltar a treinar como se estivesse no arcade, só que em casa. E agora, pessoal, aquilo que vocês mais queriam. Vamos entrar de fundo no The Punisher. Isso teve um duplo sentido, mas não foi isso que eu quis dizer, não. Falando agora sobre o jogo, você pode estar se perguntando aí: Pô, mas o que eles trouxeram de diferente no jogo aí? Você que nunca jogou, né? Eles pensaram em trazer algumas novidades. Como eles já tinham tudo em mãos, né? Não sei. O mínimo que eles poderiam fazer é trazer algo novo ali, em jogabilidade e tal. Então eles pegaram tudo aquilo que eles viam no mercado e tentaram encaixar coisas novas. Eu acho que a principal novidade que eles trouxeram ali dentro do game foi o fato de você poder estar na pele de dois protagonistas. Isso mesmo, você pode tanto controlar Frank Castle, que é o Justiceiro, quanto o Nick Fury. Nick Fury, aquele lá dos filmes da Marvel que você vê lá em Vingadores, Capitão América e por aí vai. Say what? Ele mesmo. Você pode controlar os dois. E a história não muda quase nada. São algumas pequenas diferenças na jogabilidade mesmo do personagem em si, que tinha algumas features a mais. Apenas isso. Mas já dava aquele ar diferentão, aquela coisa assim: eu zerei com Frank Castle, o outro, não, zerei com Nick Fury. Aí começava a criar teorias e tudo mais, e isso logicamente estava dentro da estratégia da desenvolvedora. Mas o objetivo dos dois em si era matar o rei do crime lá em Nova York. E para isso eles tinham que passar por diversas cidades, diversos mapas, que era outra novidade que eles trouxeram também, porque até então os jogos não eram tão ricos assim em questão de mapas. Eles não traziam muita diversidade. Aqui a gente consegue encontrar uma diversidade incrível, com cores incríveis para cada uma delas e muito diferentes. E falando um pouco sobre essa diversidade de cenários, o jogo começa dentro de um cassino, onde Frank está atrás de alguns integrantes da máfia. Ele está ali para poder achar o principal mandante da máfia daquela localidade, para antes extrair o máximo de informações do cara e depois matar o doidão, né? Porque não tem como matar e depois ir lá e pegar as informações do cara. Ah, vá! Mas tudo isso casava muito bem
com esse estilo de combate corpo a corpo. E outra diferença também que eles trouxeram é porque esses beat'em ups, que é o combate corpo a corpo dos jogos até então, era algo assim mais simples. Você tinha um estilo de jogo legal, bacana, mas não tinha muita ação, muita adrenalina. For lá e encher de personagem pra ficar batendo no você enquanto você tá tentando passar as missões, é cara vindo de um lado, do outro, caindo em cima de você, é uma bagunça que só. Então eles aumentaram essa dificuldade, colocando mais emoção e mais horas de jogo dentro dos games produzidos. Começou com The Punisher, tá vendo? Outro fator bem legal, que como eles estavam extraindo informações ou dados lá da Marvel, de quadrinhos, tinha muitas onomatopeias dentro do jogo. Uma delas era quando você pegava a arma no chão, que você dava o tiro, aparecia bang do lado. E é assim que The Punisher marca a chegada dos consoles Slim e infelizmente a morte dos fliperamas. Eu até que poderia ficar aqui falando dos inúmeros jogos de The Punisher que rolou aí no mercado, sucesso estrondoso e tal. Só que não, né, pessoal? A gente sabe que não teve muitas continuações, se eu não me engano teve uma lá no PlayStation 1, outra no PlayStation 2, mas que não fizeram tanto sucesso assim. Talvez por falta de parcerias com a própria Marvel, ou talvez de problemas com a própria desenvolvedora e a Capcom. Eu não sei explicar ao certo, infelizmente esse tipo de informação não fica aí tão fácil pra gente, que normalmente quando essas empresas param de produzir, elas simplesmente falam, parei e acabou. No final das contas, quem ficou com os direitos do jogo foi a Capcom, e ela decidiu não produzir nada mais e morrer com a franquia de The Punisher ali. E eu vou ficando por aqui, pessoal, e se você também quer saber um pouco mais sobre curiosidades de The Punisher, só sobre a história, só sobre o personagem, fala aqui embaixo qual delas você queria saber um pouco mais, e se quiser um vídeo só sobre, fala também. Ô Reginaldo, faz um vídeo só sobre curiosidade de The Punisher. Eu vou fazer um logo pra você, mas você não pediu? Foda-se. Se você não pediu, não faço não, tem que pedir. Mas você tá brava? Mas eu vou ficando por aqui, pessoal, valeu, muito obrigado, não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e de dar aquele like aqui embaixo, e se inscreva no canal. Valeu, falou!